Olá, povo de Deus, sexta-feira da quinta semana do tempo comum, dia 12 de fevereiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 3, de 1 a 8 e de Marcos 7, de 31 a 37. Como nos diz o exegeta Luiz Alonso Shekel, a serpente representa em algumas culturas antigas a força hostil a Deus e a seu plano, personificação do mal ativo, sedutor e agressor. Em hebraico, o nome da serpente coincide com vaticínio, com presságios, com o canto do adivinho. O falso oráculo é a arma da serpente contra Eva. Tira a base da proibição de Deus, dando-lhe intenções escusas, promete como bem o que é mal, pois conhecer o mal por experiência já é o mal. E depois do episódio narrado aqui, onde Eva trai o compromisso assumido com Deus de preservar o consumo da árvore do bem e do mal, instigada pela serpente, esse animal passou a significar o pecado, um animal traidor, calculista, do submundo, associado ao demônio. Porém, em outras culturas, a serpente tem inúmeros significados simbólicos para o bem, para a vida. Por isso, ela também é símbolo da medicina. Frei Carlos Mesters nos diz que a serpente já era um animal peçonhento na cultura do povo hebreu, como é na nossa. Além disso, ela era um símbolo da religião cananeia, povo que habitava a Palestina antes de os hebreus chegarem lá. Tal religião era centrada em torno do culto da fertilidade e feita de muitos ritos e cerimônias, sem nenhum compromisso com a vida concreta, rito por rito, sem exigências éticas. Frente à religião dos hebreus, a religião cananeia parecia ser bem mais prazerosa, pois não implicava em exigências tão minuciosas como o Deus dos hebreus. A serpente era o símbolo de uma religião que se baseava num conjunto de magia, os cultos de fertilidade, prostituição. Aqui estava a grande tentação pela qual passava o povo hebreu: deixar de seguir as exigências de uma religião de compromissos para passar à religião do prazer sem ética. Havia muitos que se deixavam seduzir pelo assobio da serpente, ou seja, pelas facilidades da religião cananeia. Aqui estava a origem do mal, da confusão que se estabelecia no meio do povo hebreu. Podemos perguntar: o que seria hoje escutar o assobio da serpente? A serpente continua falando hoje? O que é que anda distanciando o povo do segmento verdadeiro dos compromissos com o reino? Não será uma religião que promete também hoje vida fácil, bens materiais, sucesso nos empreendimentos? Uma chamada teologia da prosperidade ou da retribuição se configura hoje na serpente mais astuta, que pode levar uma família inteira a deixar de preocupar-se com o outro para preocupar-se unicamente consigo mesmo. Nossa narrativa diz que não só a mulher comeu do fruto, mas passou também ao seu marido, que também o provou. É exatamente esse o processo: conquistar um membro de uma família na intenção de arrastar todos para a mesma proposta. Um outro problema do nosso texto está nas análises machistas que ele possibilitou aos fundamentalistas, que vivem a dizer que a porta de entrada do mal no mundo foi a mulher. Ela é a serpente, a sedutora. Quantas vezes já se disse que por uma mulher o mal entrou no mundo? E com essa conclusão se sustenta uma gama imensa de misoginia. Uma das primeiras consequências de se alimentar do fruto proibido foi descobrir-se que estavam nus. É o mesmo que dizer que também quebraram o
encanto que havia entre eles. Agora não há mais esse encanto, mas cada um passa a ver o outro com sua malícia, com suas possibilidades de me fazer o mal também. É um princípio da desconfiança mútua que parece que nunca nos abandona. E concluindo o texto de hoje, aparece Deus passeando no jardim. Eis que ouvir o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Quando precisamos nos esconder da face do Senhor, é sinal de que nossa consciência nos acusa de que nossa vida já não está mais alinhada com os desígnios do amor de Deus. Marcos 7, de 31 a 37. Como nos diz o exegeta Fritz Leo Lentzendez, os relatos de milagres que se relacionam com olhos, ouvidos, língua, têm um significado muito simbólico no Evangelho de Marcos. O surdo-mudo simboliza de maneira particular a situação de muitos. Podem ver os fatos de Jesus, mas não podem escutar nem compreender seu anúncio, nem confessar a fé com palavras, como também não podem pedir ajuda à própria. Por tudo isso, esse tipo de enfermidade se vê especialmente nos marginalizados da comunidade. Outra vez vemos Jesus na região da Decápole, região pagã. Os surdos mudos têm um impedimento quanto à linguagem, falta-lhes um dos meios mais importantes para a comunicação. As consequências são múltiplas: carências, dependências, temores. Por tudo isso, parentes e amigos levam o enfermo até Jesus para curar. A narrativa põe em relevo que Jesus se preocupa assim com o enfermo. Primeiro o separa da multidão e desta maneira lhe proporciona calma, liberando-o da perturbação, da pressão, do controle contínuo e da dependência. Ao mesmo tempo, o fato maravilhoso que está por suceder se oculta da multidão. Jesus faz a cura ao enfermo, seus gestos se encadeiam, toca os ouvidos, toca a língua com saliva, usada como medicina nesse tempo. Olha ao céu, suspira, estas são expressões da oração. E finalmente pronuncia a palavra no Evangelho de Marcos, a palavra aramaica citada verbalmente, efatá. Não é uma estranheza do texto ou uma fórmula mágica, é um recurso de comunicação com o leitor. O imperativo abre-te faz entender a cura como desprendimento e libertação. Sua verificação se expressa com palavras utilizadas para uma libertação integral. E no final do texto de hoje, aparece uma expressão que nos lembra a narrativa da criação, quando diz que Deus viu que tudo era muito bom. Aqui, muitos dos que tinham visto tudo o que Jesus fazia diziam: Ele fez bem todas as coisas. A cura de hoje apresenta a restauração da capacidade de comunicação com Deus e com os irmãos e irmãs. O processo de cura começa com a escuta. Algumas pessoas trouxeram o surdo-mudo até Jesus para que ele fosse curado. Dá-se aqui a mútua disponibilidade de Jesus e do surdo-mudo para curar e ser curado. A cura, porém, é só o primeiro passo da fé, mas muito importante. Muitas vezes a situação do povo é de surdo-mudo diante da realidade da vida que lhe massacra, como descrita na canção de Chico Buarque. Hoje você é quem manda, falou, está falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado, olhando para o chão. Jesus é aquele que nos inspira para desencadearmos processo de libertação do povo
dessa condição de opressão, de olhar para o chão. Por enquanto, cantemos nossa esperança, como o Chico faz na própria canção citada acima. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia, e você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. É o sonho utópico do reino anunciado por Jesus. Um beijo no seu coração.